Oi, tudo bom? Então você quer aprender a desenhar ou melhorar o seu desenho? O desenho é para você uma forma de expressão, de diversão, ele é hobby, ou o desenho também faz parte da sua proposta profissional? No curso de quadrinhos e ilustração, nós vamos te apresentar técnicas, fundamentos e uma experiência de compreensão do desenho que não só vão te ajudar a desenvolver o seu próprio estilo, como também te dá muito mais autonomia no desenvolvimento das suas ideias e projetos. Então vem comigo para conhecer um pouco mais do nosso curso e da nossa proposta didática. O meu nome é Mário Cal, eu sou formado em Artes Visuais pela Unicamp, eu sou autor de histórias em quadrinhos, ilustrador e professor há mais de 15 anos. Eu comecei minha carreira em 2004 fazendo histórias em quadrinhos independentes e ilustração editorial e publicitária ainda na época da graduação, e eu continuo trabalhando nessas áreas até hoje. E também faço mentoria de projetos pessoais. Nos quadrinhos eu já publiquei diversos títulos, entre eles os mais conhecidos são Monstruário, Pisces, Terapia e adaptação para quadrinhos de Dom Casmurro, do Machado de Assis. Mas tem bem mais do que isso, é só dar uma pesquisada. O curso de quadrinhos e ilustração é focado na arte aplicada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pensa o desenho como forma de expressão pessoal e comunicação, mas também para atender clientes. O artista, nesse caso, além de poder desenvolver os seus próprios projetos pessoais em qualquer área que quiser, como também vai poder atender clientes nos projetos deles. É uma área bem ampla e tem espaço para todo mundo e todos os estilos. O curso se chama Quadrinhos e Ilustração, mas essas duas áreas são bem diferentes. Não faz muita diferença para o curso inicialmente, mas a diferença básica entre quadrinhos e ilustração é que, por um lado, os quadrinhos precisam de mais de uma imagem por página para contar essa história, gerando assim uma narrativa sequencial. Por outro lado, a ilustração vai contar essa história geralmente associada com texto e geralmente com uma imagem de cada vez. Mas o foco principal nas duas áreas é criar uma boa imagem, que tenha uma boa narrativa e expresse bem as suas ideias. E é aí que entra o programa do nosso curso. Nós juntamos essas duas linguagens dentro desse curso porque o que é necessário você aprender para desenvolver o seu desenho tem uma base em comum. O curso então compreende tudo o que é necessário para você conseguir construir e fortalecer o seu desenho. Mais para frente, o aluno vai poder optar por focar mais num curso avançado de quadrinhos ou de ilustração ou até migrar para um outro curso de outra linguagem. Nesse curso nós temos uma abordagem mais estrutural do que referencial. Ou seja, em vez da gente produzir desenhos a partir de uma referência, criando releitura daquelas imagens, nós vamos aprender os fundamentos básicos da construção do desenho, passando por toda a estrutura de objetos básicos até a anatomia humana completa, perspectiva, recursos gráficos, técnicas de finalização, composição e narrativa básica. O objetivo é que você tenha cada vez mais autonomia para produzir as imagens que você imagina, dando vida às suas ideias e também desenvolvendo um estilo próprio. Eu acredito que a experiência do desenho é muito particular, porque cada um vai ter uma vivência e vai ter uma experiência específica. Mas para a nossa didática e para explicar um pouco também como eu vejo o desenho e como eu aplico isso nas aulas, nós vamos dividir a experiência do desenho em 5 etapas. São elas: o olhar, estrutura, processo, treino e estilo. Então o desenho, na sua concepção, em qualquer nível, ele passa por todas essas etapas. O olhar é o nosso ponto de partida, porque o desenho é uma forma visual de comunicação. Então ele é a tradução do que nós vemos com os nossos olhos no mundo real para uma mídia bidimensional no papel, na tela e talvez até no computador. A partir da compreensão visual das coisas, nós vamos então partir para a estrutura, que nada mais é do que o rascunho de um desenho. São as formas básicas e as medidas e os truquezinhos que a gente vai usar para sustentar o desenho, nos levando então ao processo, o processo criativo, é o passo a passo da construção do desenho. No curso a gente vai entender como sair do zero até uma estrutura bem elaborada e bem sólida. E não adianta querer começar pelo final, não adianta querer começar pelos detalhes. A gente vai entender como chegar num bom resultado passando por todas as etapas necessárias. Para a gente ficar bom nisso tudo, é preciso de treino. E na parte do treino eu costumo desmembrar em 3 subdivisões. É a pesquisa. Nesse caso, você vai estudar referências variadas, artistas variados e, inclusive, buscar soluções novas para as propostas que a gente coloca na aula. O repertório, que é um tipo de dicionário mental muito grande e vasto que a gente vai formando ao longo da vida, que vai ter referências de artistas, de técnicas, de materiais e tudo mais, para você poder não precisar necessariamente
olhar sempre para uma referência na hora de desenhar. E a disciplina, que é a parte que realmente a gente tem que botar a mão na massa e desenhar e treinar bastante todas as etapas que a gente está vendo em aula para começar a ter um resultado cada vez melhor. O objetivo final, que é o estilo, nada mais é do que a sua própria identidade, e a gente só consegue gerar um estilo próprio e ficar confortável nele com bastante treino e bastante compreensão sobre o desenho. Estilo, então, é uma coisa muito ampla. Basicamente, a gente pode dizer que é o conjunto de técnicas, recursos visuais, truques e poética pessoal que você vai juntando ao longo do tempo. Ninguém tem um estilo próprio de nascença, tudo é desenvolvido com muito treino e muito estudo. E é por isso que no curso a gente tenta fazer um equilíbrio entre a parte mais técnica e a parte mais poética do desenho. Nosso objetivo é que você desenvolva um estilo próprio, tenha autonomia para o desenho e com isso tenha a sua própria voz. E é muito importante conhecer as suas referências. Quais artistas te inspiram? Quais técnicas você já conhece? Como são os seus desenhos? Conhecer você é importante para eu poder te orientar melhor nesse processo do desenho. A gente não quer fazer um curso onde todo mundo vai sair desenhando igual. A ideia é nortear o curso de acordo com as suas preferências e seus objetivos. Agora, vamos botar a mão na massa. Eu vou te apresentar uma aplicação prática da estrutura de uma cabeça humana, para ilustrar tudo o que nós falamos até agora e te dar um gostinho de como o curso funciona. Bom, galera, vamos lá então. Eu vou mostrar para vocês aqui o processo de desenho de uma cabeça vista de frente, tá? E eu vou mostrar para você usando uma técnica que é o que eu chamo de raiz anatômica, e ela é basicamente um modelo genérico de uma cabeça, tipo um manequim de loja, tá? O negócio mais básico possível aí para você desenhar uma cabeça, garantindo que as formas vão ficar no lugar. Então a gente vai começar aqui por um eixo vertical que divide a cabeça em lados, tá? Esquerdo e direito. Lembrando que a cabeça de frente é simétrica. Eu vou colocar mais um eixo horizontal aqui e a partir dessa cruzinha aqui eu vou desenhar um círculo. Tá? Esses dois eixos vão dividir esse círculo em 4 fatias iguais, ou o mais igual possível. Eu queria já avisar para vocês que a ideia aqui não é usar régua e nem compasso. Tá? O digital aqui me permite fazer essas linhas mais bem definidas, mas a ideia é que você não dependa de régua nem nada, porque na vida real as medidas não são exatas. Tá? As medidas não são exatas. A gente vai deixá-las exatas aqui para efeito de didática. Ok? Bom, dividir aqui um eixo em cima para sustentar aqui um eixo embaixo também. E eu vou aqui embaixo colocar mais uma faixa que vai ter praticamente a mesma altura de meia bolinha. Tá? Então nós estamos lidando aqui com três formas, né? 3 faixas de altura. Na parte de baixo, eu vou prolongar o formato da bolinha, transformando ela numa coisa mais ovalada. Então, basicamente, aqui a gente saiu de um círculo para um ovo. Essa região do círculo, ou seja, a parte 1 e 2, ela representa a parte do crânio. Ela vai do topo aqui do crânio, claro, até a base do nariz. E a parte 3, ela é a parte da mandíbula. Ou seja, ela vai da base do nariz, que está aqui no finzinho da área 2, até a ponta do queixo. Basicamente, em cima disso aqui, a gente vai construir a nossa cabeça. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada uma dessas áreas, né, dessas faixinhas da cabeça, e vou dividir em 3. Muito bem. Vamos supor, né, agora a gente tem aqui 9 alturas, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Supostamente todas elas têm altura igual, tá? De novo, eu sei que tem alguma variaçãozinha aqui, você não deve se preocupar, a não ser que a diferença de altura delas seja muito, muito brutal, tá? Se for só um pouquinho, não tem problema. O que vai acontecer aqui? Eu vou nomear para vocês cada parte do rosto que é norteada, que é marcada por essas linhas guia, tá? Então aqui é o topo do crânio, logo em seguida a gente tem a raiz do cabelo, logo em seguida a gente tem a curvinha aqui da testa, que é a fronte, a linha do meio da bolinha, a sobrancelha, logo abaixo, olhos, abaixo dos olhos, maçã do rosto, e a linha da base da bolinha é a ponta do nariz. Logo abaixo do nariz nós temos a boca, depois a gente vai ter aqui a curvinha do queixo, né, o começo da protuberância do queixo, e na base a ponta do queixo. Tá? Essas linhas sempre marcam
esses elementos, tá? Porque, na verdade, se você for pensar bem, existe uma sequência lógica. Se você começa a falar daqui de cima, do topo do crânio, é óbvio que a próxima coisa vai ser a raiz do cabelo, e a próxima coisa vai ser a fronte, a próxima coisa vai ser a sobrancelha, e vice-versa, tá? Então não tem como fugir disso. Agora, dando continuidade, eu vou fazer mais uma marcação importante aqui, que é essa. Eu vou dividir a largura da cabeça em 4, tá? Por que eu vou dividir a largura da cabeça em 4? Porque isso vai me permitir usar um eixo aqui, aqui, e esse eixo ele vai alinhar os olhos e alinhar a boca. Além disso, a gente vai colocar mais uma regrinha importante aqui da proporção da cabeça, que é a cabeça tem a largura de 4 olhos, tá? Então, um olho tem a largura de 1/4 da cabeça. Dividindo a largura aqui da cabeça em 4, eu acho a largura de um olho. Então, se a largura do olho é 1/4 da cabeça, eu não vou pôr o olho nem aqui e nem aqui. Ou seja, vai ficar meio desalinhado. Eu vou transferir, então, essa área do olho para cá, ó. Por quê? Porque aí vai ter outra regrinha importante para a gente determinar. Ó. A largura entre um olho e outro é de um olho, então eu vou fazer esse espacinho aqui. O olho, de fato, vai ficar alinhado aqui, ó, nessa região. Aí eu vou aproveitar essa medida aqui para determinar também que a largura da base do nariz é de um olho. Tá? Então a base do nariz ocupa esse espaço. E além disso, esse eixo aqui de 1/4 da largura da cabeça, que está alinhado com o meinho do olho, vai me dar a largura da boca. Quer mais uma proporção para a gente poder aplicar? Tamanho da orelha. A orelha vai ficar aqui na lateral da cabeça e ela tem 1/3 da altura da cabeça, ou da sobrancelha ao nariz, sempre, tá? Então aqui adicionei um tubinho para fazer o pescoço. E você pode até falar, tá, esse jeito de desenhar a cabeça é super metódico, né? Ele é meio arquitetônico, meio matemático, tem toda uma questão aí de proporções e formas geométricas básicas. Porque ó, o que a gente usou aqui? A gente usou círculo, elipse aqui na orelha também, nos olhos, usamos um cone ou um triângulo para fazer o nariz, o pescoço é um cilindro, né? Então, assim, a gente pode usar a geometria básica para desenhar as coisas ou a gente pode usar formas soltas, isso não importa. E essa ideia da gente usar formas geométricas para construir a cabeça vai ser usada para a gente desenhar praticamente tudo que existe para ser desenhado. Então, o que a gente tem aqui é um modelo básico, padrão, que supostamente daria para a gente encaixar qualquer pessoa, qualquer personagem, homem, mulher, tanto faz, desde que a gente obedeça essas proporções, tá? Então, mais uma dica. Seguiu essa proporção, você não vai ter erro, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos definir um pouco melhor as informações visuais dessa estrutura e vamos detalhar um pouquinho melhor o desenho. Então, a cada etapa, lembra que eu comentei com vocês sobre processo? Né? O que a gente fez até agora é a estrutura que foi elaborada baseada no olhar. Né? Então, baseada no que a gente vê na vida real como uma forma de uma pessoa humana mesmo. Agora, eu estou usando a proposta do processo criativo para a gente elaborar um pouco melhor essa estrutura. Tá? Então, aqui eu já vou definir um pouco melhor os traços, já vou colocar um ou outro detalhe um pouquinho mais definido. Já vou modelar melhor aqui o formatinho do nariz, o formatinho do olho. Aí não se preocupa, a gente vai ter aula para desenhar o olho, nariz, boca, cabelo, todas essas coisas. A gente vai ter uma aula específica para cada uma dessas partes do rosto. E aí vocês vão ver que tem uma formulinha para se desenhar todas as coisas que tem no corpo humano, não só na cabeça. Então aqui nós temos basicamente uma estrutura genérica de um ser humano adulto. E a gente pode tentar desenhar todo e qualquer personagem que você quiser, que tiver interesse, dentro dessa mesma estrutura, vai funcionar, vai dar certo, ok? Porém, o que vai acontecer? Se você quiser fazer um autorretrato ou você quiser desenhar uma pessoa específica, essas regras elas vão te limitar um pouco, porque nem sempre a gente, na vida real, obedece a essa proporção. Tá? Ela é idealizada.
Então, nem todo mundo vai seguir a proporção que a gente determinou aqui. Isso aqui é bom para você aprender as proporções e as formas principais do rosto, mas não quer dizer que todo mundo vai seguir a mesma métrica. Justamente por causa disso, eu quero mostrar para vocês uma outra forma de se desenhar a estrutura da cabeça. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma outra técnica de desenhar a cabeça vista de frente, que é a técnica mais próxima do que eu uso no meu trabalho, no meu dia a dia. Tá? Ó, percebe aí, eu já começo com um oval bem solto, desse oval eu já subo uma linha do meio e uma linha dos olhos. Tá? Isso já me dá uma forma básica para a cabeça. Eu jogo um pescoço aqui embaixo. E percebe que é muito menos arquitetônico, muito menos geométrico, mais formado por linhas soltas. A partir dessa forma aqui, que eu já tenho a área dos olhos definida, eu já coloco uma orelha. E assim, Buda, mas como é que você sabe o tamanho da orelha? Eu não sei o tamanho da orelha, eu só coloco ela. E aí o tamanho dela eu uso para guiar a altura da sobrancelha e do nariz. Porque, como eu falei para vocês, a orelha tem a altura da sobrancelha até o nariz. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o que eu acho que é o principal da estrutura da cabeça de um personagem. Aqui já está vendo um pouco do meu estilo aparecendo, né? Que são os olhos. Vou puxar uma sugestão para o nariz. Já vou jogar uma sugestão para a boca, uma sugestão para a sobrancelha e mais ou menos onde eu quero a raiz do cabelo desse personagem. O que acontece aqui? Eu estou fazendo um rosto mais puxado para o meu estilo, com um traço muito mais solto, muito menos preocupado com a métrica da coisa, mas que no final das contas acaba resultando na mesma coisa, um rosto de um adulto, né? É um pouco mais puxado para o meu estilo, né? Os olhos estão um pouco maiores e tal, mas é meio que essa a ideia. Qual que é o lance? Eu estou aqui não só passeando com o lápis, né, criando essas formas de um jeito muito mais solto, mais rabiscadão, mais desencanado, porque é assim que funciona o desenho para mim. Tá? Eu tenho muito essa forma mais dinâmica, mais soltona de desenhar, mas assim, você não é obrigado a desenhar desse jeito. A velocidade e essa desenvoltura das linhas, ela não é um indicador de um bom desenho, nem de proficiência. É só indicador de velocidade, tá? E até um certo desapego, mas isso a gente conversa mais para frente no curso. Então, ter essa liberdade de desenhar as estruturas de um jeito mais solto, mais desencanado, pode te ajudar. Aí você vê o que te representa melhor, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso carinha do meio. Percebe que numa jogada só, né, numa sessão de rascunho básica, eu já tenho definido praticamente todo o rosto desse cara. E aí o que eu vou fazer? É só dar uma olhada aqui, olhar o meu olhômetro mesmo, né? Porque eu já desenhei tanto aquela estrutura métrica, né? Das 9 alturinhas e tudo mais, e um quarto para cá, um quarto para lá. Eu já desenhei tanto isso, tanto em aula quanto sendo aluno, como sendo professor, como no meu trabalho também, que essa percepção das formas e das proporções, ela é muito mais fácil hoje em dia para mim, de tanto que eu fiz. Então, quando a gente fala assim que estudar, praticar é essencial para entender as coisas e para você ultrapassar, né, transcender essas regrinhas, é meio que essa a ideia que a gente quer passar. Então, eu vou dar uma nova camada aqui de retrabalho nessa estrutura do rosto, só para dar uma delineada melhor enquanto a gente termina de conversar. Mas veja aqui que, assim, é um rosto, para mim, absolutamente satisfatório, dentro do meu estilo. É de um humano, de um cara humano, adulto, com uma estrutura idealizada, ou seja, ele é meio que o tiozão genérico aqui desse meu universo criado pelo meu estilo. E eu controlo todo o processo de desenho dessa estrutura, porque eu sei desenhar as partes individuais, eu entendo a proporção e eu quebro essa proporção de propósito. O que quer dizer quebrar a proporção de propósito? Bom, se eu quiser fazer um cara com nariz grande ou pequeno, se eu quiser fazer um cara com a testa alta, ou com os olhos mais próximos, ou com o queixo mais largo, ou com a boca maior, se eu quiser fazer qualquer desproporção, é só eu manipular essas linhas guia. Ou seja, eu consigo desenhar uma pessoa nariguda quando eu sou obrigado a fazer sempre a mesma medida para o nariz? Não, eu vou desenhar pessoas que têm nariz meio que genérico. Agora, quando eu tenho a possibilidade de alterar essas formas,
Aí eu consigo uma variedade muito maior de possibilidades anatômicas. Eu não quero que você copie apenas a estrutura anterior ou copie apenas essa estrutura agora e ache que está tudo bem. Eu quero que você tente as duas, tá? Então, a minha proposta aí de exercício para vocês é que vocês desenhem cabeças de frente, por enquanto é isso mesmo, no primeiro momento, usando as duas técnicas que eu te mostrei, tentando, né? E identificando com qual delas vocês acham o desenho mais fluido, que vocês acham que funciona melhor para o seu jeito de desenhar, tá? E a gente vai analisar essas proporções, essas desproporções, vamos analisar os resultados e ver quais são as dúvidas possíveis, né, que você tem aí para a gente solucionar, o que acabou dando certo ou não na sua proposta de desenho e o que a gente pode corrigir, se é que vai ter alguma coisa para corrigir, tá? Basicamente é isso. Uma última coisa aqui de bônus, só para a gente dar uma brincada, é pensar que, tá, eu não preciso usar as medidas exatas e tudo mais. Só que esse desenho aqui que você acabou de mostrar, Mário, ele ainda é muito normalzinho, ele é muito certinho. Então, como que eu faço para fazer uns desenhos um pouco mais soltos, um pouco mais exagerados e tal? Gente, é só você pensar em shapes variados de cabeça que tem uma distribuição diferente da posição dos objetos, tá? Qualquer forma que você usar para a cabeça e qualquer distribuição de elementos que você fizer, está valendo. Então, de novo, não é para ter regra. Se você está buscando o curso de desenho, de ilustração e quadrinhos para poder desenhar os seus cartoons, né, uma coisa mais distorcida, mais caricata, aqui também funciona. Porque ó, a gente está usando a mesma lógica. Eu vou criar linhas guia e uma definição de uma proporção simétrica para resolver o humano, ou o que você considera que seria, né, o humano do seu universo estético. Então, ó, dá para usar qualquer forma que você quiser e a posição das coisas em qualquer lugar dessa forma. E resolver qualquer tipo de personagem que você quiser, tá? Não tem regra que te obrigue a fazer um desenho só de um jeito ou só de outro. A gente vai buscar entender a partir de um eixo de olho e um eixo de linha do meio, né, do meio do rosto simétrico, colocar um eixo de nariz e um eixo de boca, posicionar umas orelhinhas do lado e aí brincar com as possibilidades internas, tá? Pode ser coerente com a realidade, pode ser totalmente geométrico, pode ser totalmente solto, desde que tenha algum tipo de padrãozinho que te oriente a resolver bem o que você se propôs a fazer, tá? Mas a gente vai conversar muito mais sobre essas coisas durante o curso. Criar personagem é uma das coisas mais legais que dá para fazer com o desenho. E eu quero levar vocês nessa jornada que permita que vocês encontrem a sua forma de desenhar e que vocês não dependam de referências para desenhar o que vocês querem desenhar. Ok? Então agora é com vocês. Agora é sua vez. A proposta é que você aplique essas estruturas que eu acabei de te mostrar desenhando pessoas variadas. Tenta ver com qual técnica você se identifica mais. Ou se você já tiver o seu próprio jeito de desenhar, me mostra como ele é. Bom, é isso aí. Espero que tenha curtido essa aula inicial e a minha abordagem em relação ao desenho. Se você tiver mais dúvidas, por favor, é só entrar em contato que a gente conversa mais um pouco. Muito obrigado pelo interesse e pela companhia até aqui. Nos vemos em breve. Mantenham-se criativos e apaixonados sempre. Um abraço e tchau! Corta.